O Vasco, só pra gente não perder o gancho também de ontem, é o espírito que eu gostaria de ver na seleção brasileira, sabia? O Vasco é muito competitivo, o Vasco é muito difícil de derrubar. O Vasco com 1 a menos parece que tá com 11 ainda, e o Vasco tem competido. Eu falei que o Vasco estava tratando todo o jogo como final, e está. Não só no mata-mata, mas no Campeonato Brasileiro também. Do outro lado, o Atlético Paranaense é o oposto do Vasco. Eu não sei o que aconteceu, mas o Atlético não compete mais, cara. O Atlético faz seus gols lá. Antes de jogar lá na Arena da Baixada, todo mundo falava, putz, vai ser duro, jogo duro, não sei o quê. O Vasco sofreu um pouco lá, mas, cara, passou pelo Atlético na Arena da Baixada. Ontem o Vasco, mesmo desorganizado no começo do jogo, com um expulso num lance completamente idiota, que a gente pode comentar também, conseguiu... Tá de sacanagem, irmão. Como é que tu assiste um Vasco e um Corinthians de hoje e não é louco pro futebol? Pelo amor de Deus, cara. Você tá maluco. O que é isso, cara? O que é isso? Ainda vem neguinho falar pra mim, porque camisa não ganha jogo, camisa não pesa. Não pesa o caralho, rapaz. Tu acha que o Vasco segurou esse segundo tempo e ganhou nos pênaltis de que jeito? Tu acha que o Corinthians fez aquele gol aos 52 minutos? Isso é uma pica, cara. Isso é uma pica. 2 times do caralho, de grande pra caceta, meu irmão. O adversário olha e sabe que tem um perigo ali, mesmo na situação adversa. Pô, o Vasco foi guerreiro pra caralho hoje, meu irmão. O Vasco foi guerreiro. Cara, o Vasco mereceu demais, cara. O Atlético jogou melhor e tal. Só que o contexto do jogo foi muito pica, cara. O Vasco perde um jogador expulso, o Raí faz uma cagada absurda. E dali pra frente não tem mais jogo. Não tem como o Vasco jogar. O Vasco já não vai conseguir jogar com 11. Vai jogar com 10? Não vai. Só que aí a expulsão, veja bem o que eu vou tentar dizer, ela beneficia o Vasco, tá? Assim como aquele jogo lá do Cuca contra o Palmeiras que ele fala isso, as pessoas não entendem. Ela beneficia o Vasco no sentido de falar assim, ó, Vasco, é o seguinte, se tu sair aqui pra trocar porrada com o Atlético tá melhor. O Atlético tá ganhando o jogo 2 a 0. Você vai ter que sair. Quando o Vasco consegue tomar quando o Vasco tem um jogador expulso e ele faz o gol na sequência, ele tem um alvará com o jogador a menos pra falar, agora eu fecho a casinha e não tem mais jogo. Ele tem um alvará pra fazer isso. Ele não tem esse alvará se o jogo não tivesse com o jogador a menos. Você dá para um dos times a possibilidade dele não ter que jogar. E aí o Vasco fala, eu não preciso jogar, eu só preciso não deixar que eles façam o gol. É isso. E aí, irmão, tu vai jogar a responsabilidade pro Atlético, o Vasco ficou ali, segurou direitinho, fez tudo o que ele tinha que fazer, ele tinha que levar pros pênaltis. Quando ele leva pros pênaltis, ele leva pros pênaltis com o psicológico da vitória. Que isso tem diferença. O Atlético Paranaense lamenta ter ido pros pênaltis. O Vasco levou o jogo pros pênaltis. O Vasco vai pros pênaltis vencedor. Quem tem que reverter ali é o Atlético, porque o psicológico é todo do time que conseguiu carregar o jogo até lá. E aí, irmão, é lei de Murphy, né, irmão? Sempre o destaque do time que vai perder o pênalti, né? Ou o cara que fez o gol no jogo, ou o destaque do time. Se o Coutinho tivesse em campo hoje, provavelmente os pênaltis estavam sendo batidos até agora, porque vai perder o destaque de um lado, vai perder do outro. Mas não tinha, né? E aí acabou o Canóbio perdendo. O Pablo não perdeu, que já é surpreendente, e o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil. Senhores, quando eu digo para vocês que futebol não é um brinquedinho discutido na TNT nem na ESPN com réguas, números e etc., é isso que eu tô falando. Não vem querer meter tática na porra toda, box to box, explicações mirabolantes de quem fez curso de não sei o quê. Curso, irmão. Corinthians hoje ganhou porque a torcida do Corinthians é uma rola desse tamanho aqui, ó. O Vasco hoje ganhou porque é o Vasco. Porque se no lugar do Vasco tivesse jogando o Juventude, o Atlético Paranaense tinha feito 5 a 0. Só passou porque é o Vasco. E o Corinthians ganhou hoje. O dinheiro compra muitas coisas no futebol. Compra estádio, compra jogadores e por aí vai. O dinheiro não compra uma coisa no futebol. Aqui, ó. Camisa. E o Clube Vasco da Gama é muito maior do que o Clube Atlético Paranaense. Muito maior. Eliminado, irmão. Foi 6x1 do Flamengo. 6x1 do Flamengo. Nem poderia ter sido. Foi. O 4x0 do Criciúma era um time que não conseguia se afirmar enquanto uma equipe grande. À medida em que as coisas não iam acontecendo de forma positiva nos jogos, ia se abatendo, esmorecendo, não tinha poder de reação, não fazia nem o feio do futebol. Tô tomando uma goleada, um pau de 5x0 pro meu adversário. Cara, vamos dar um tumulto aqui, o jogo vai parar 5 minutos e a história da partida vai mudar. A gente não vai bater palma daqui. A gente sabe como é que o futebol funciona nesse sentido. E em alguns momentos você precisa ter essa atitude. Para o jogo não tomar o rumo que tomou. Contra o Palmeiras, né, eu citei o jogo, foi 2x0, sabe-se lá como. Talvez em virtude do Léo Jardim, que fez várias defesas naquele jogo. O Palmeiras no segundo tempo finalizou mais de 20 vezes. No primeiro tempo, perdão, mais de 20 vezes naquele jogo contra o Vasco.
teve o 4x0 pro Criciúma dentro de São Januário, talvez uma das piores derrotas da história do Vasco. O 6x1 pro Flamengo foi a pior goleada do confronto pro maior rival. Então, isso a gente não vê mais no Vasco. A gente não vê a equipe esmorecer desse jeito emocionalmente dentro de um jogo, não ter poder de reação, não ter entendimento dos momentos da partida. E o jogo de ontem foi mais um grande exemplo disso. O fato do Vasco ter ido buscar o gol já com um jogador a menos em campo, e antes disso já tinha subido uma marcação e quase feito um gol, roubado a bola dentro da área do vacilo do Kaique, Furacão, né? Então, Vacilaço do Kaique. pois é, que aliás não fez um bom jogo ontem, zagueiro do Atlético. Então, Eu não entendi, eu queria a tua opinião. Em total condição física, sem a bola. E a saída como desafio, como ele buscou com o Emerson Rodrigues, que entrou bem na partida também. o Payet, a saída do Payet é totalmente compreensível, né? Porque o Payet não vai descer para ficar marcando o lateral, dobrar a marcação pelo lado, né? Como o Vasco teve que fazer o segundo tempo inteiro. O Emerson Rodrigues fez isso. Depois ele botou o Leandrinho, inclusive. Botou o Leandrinho, exatamente. O David já não estava conseguindo. O cara lá da frente, né? Quando você vai jogar geralmente com um homem a menos, você bota 2 linhas de 4 e um jogador à frente. Não tem como tirar o Verrete. O Payet é o Tem que tipo de jogar. jogador que quando tem um expulso ele já começa a se preparar para sair, né? Ele sabe que é ele. Sabe que vai ser ele. A não Porque ser você em casos precisa muito de intensidade específicos, claro. sem a bola. E ele já não consegue mais É entregar um isso. espaço muito grande de campo para percorrer. Você marca muito atrás, você tem que sair em velocidade e volta de novo em velocidade. Ele não vai conseguir. Tem um expulso, ele já ora pra beira do campo esperando a placa subir. Ele fala, sou eu que danço. E no 11 contra 11, realmente ele estava bem no sentido de o Atlético atacava o Vasco roubava a bola e o Atlético tentava reagir rápido para retomar. E ele tirava a bola da zona pressionada muito bem. Aliás, a gente Ele estava tem- botando a bola no chão. Ele tem o Rafael Paiva falando justamente sobre as substituições que ele precisou fazer. Vamos ver o treinador do Vasco. A gente trabalhou muito nos pênaltis na semana, né? E a gente não trabalhou só os jogadores que entram, os melhores batedores, porque a gente sabia que era um jogo que ia nos desgastar demais, ia nos cobrar trocas, né? As 5 trocas, a gente tinha quase certeza que elas iam acontecer. Então ali a gente tinha que controlar a intensidade, porque a gente tinha que manter vivo no jogo. Então a gente tinha que trocar também para a gente manter a estratégia defensiva, principalmente, para as transições. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que mais próximo do final do jogo a gente poderia colocar algum jogador que pudesse nos ajudar nos pênaltis. Um treinador ainda mais em começo de carreira, com esse nível de pressão, tentando fazer um ano mais tranquilo para o Vasco da Gama, e eu acho que o ano já é mais tranquilo para o Vasco. O Campeonato Brasileiro do Vasco já é outro. Ele tem hoje uma perspectiva em mata-mata que tem que ser levada em consideração. O mata-mata permite uma chegada como o time do Vasco está chegando e pode pensar em título, por que não? Em mata-mata pode pensar em título, esse Vasco extremamente competitivo, e ele está lá, bebendo aguinha, isolado nos pensamentos dele e tomando as decisões que nem sempre serão as mais corretas, porque as decisões não são simples de serem tomadas num ambiente como esse, mas até agora vem se mostrando bem corretas. Eu acho que tem alguns jogadores do Vasco que a gente precisa elogiar também. Talvez eles não estejam tanto no radar, né? Porque, de fato, Verrete, Léo Jardim, Piton foram os caras mais importantes ontem para mim dessa vitória, dessa classificação. Mas eu gostei muito do jogo que o Sforza fez. O Hugo Moura também. O Hugo Moura foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. O Moura chegou chegando no Vasco. E o Léo fez um jogo num nível acima daquele que ele vinha fazendo recentemente no Vasco. Era um jogo de pressão para ele, porque ele vem falhando de forma sequencial recentemente. O João Vitor estava suspenso, o Léo não é o titular do Vasco hoje, o Léo foi barrado. Então ele entrou, acho que dentro daquilo que foi o jogo, um jogo de alta exigência, de pressão o tempo inteiro, ele foi bem em algumas jogadas que foram cruciais. Interessante essa combinação, né? De pensar em desgaste, Pensamentos. manter a estrutura do time, né? Resolver o problema de uma expulsão, né? E ainda pensar em quem vai bater pênalti. Por exemplo, quando ele tira o Payet, ele tira o cara que vinha sendo o primeiro batedor, né? E um cara que bate com absoluta tranquilidade,
né, que sempre bota o Vasco ali naquela situação de largar bem. Mas aí é hoje é aquele considerada negócio, tão né? importante, né? Porque na minha época era o quinto pênalti, agora virou o primeiro. Para mim tem que ser o primeiro também. Mas assim, o que vem primeiro? Né? Terminar o jogo ou os pênaltis? Né? Tem que terminar o jogo em condição, pelo menos, de bater os pênaltis. Sim. E a alteração do Paeira foi justamente isso, né? O objetivo foi, eu preciso sustentar um time competitivo para, no mínimo, resistir e levar para os pênaltis. Depois desse momento aí, ó. Depois desse momento infeliz.